Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. O Islã introduziu leis sociais que estabelecem direitos e deveres de cada indivíduo para garantir a estabilidade na sociedade. Alguns desses direitos são específicos, enquanto que outros são gerais. Dos direitos específicos. Direitos do governante. Os muçulmanos devem obedecer ao governante enquanto ele não ordená-lo fazê-lo algo proibido no Islã. Alá diz: ó vós que credes, obedecei a Alá e obedecei aos mensageiros e às autoridades dentre vós. Alcorão 4:59. Eles devem dar conselhos sinceros ao governante, da maneira gentil, guiando a ele e o seu povo para coisas benéficas e para lembrá-lo das necessidades dos que estão sob sua responsabilidade. Alá instruiu Moisés e seu irmão Araão ao enviá-los para Faraó, para entregar a verdadeira religião. Então dizei-lhe, dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a Alá. Alcorão 20:44. O profeta Muhammad disse: a religião é sinceridade. Nós perguntamos: a quem? Ele respondeu: a Alá, a seu livro e a seu mensageiro, e aos líderes dos muçulmanos e às pessoas em geral. Apoiá-lo em períodos de adversidade e crise e não se revoltar contra ele ou abandoná-lo, mesmo que a pessoa seja de um grupo que não jurou lealdade a ele. O profeta Muhammad disse: quem vier até vocês enquanto estiverem todos unidos sobre um único líder e desejar quebrar a união e solidariedade entre os muçulmanos, matem-no. Direito dos governados. Esses direitos caem sob 5 fundamentos gerais. Justiça, ela é alcançada quando se dá a todos o que é deles por direito. Um governante deve ser justo, de forma que proteja os direitos dos outros. Execute suas tarefas, distribui responsabilidades e aplique as leis e decisões. Todos devem ser iguais diante dele. Nenhum grupo ou indivíduo deve ser favorecido acima de outros. O profeta Muhammad disse: por certo, a pessoa mais amada para Alá é a que está sentada mais próxima dele. No dia da prestação de contas, será o governante justo. E, por certo, a pessoa mais detestável no dia da prestação de contas e que terá punição mais severa será o governante tirano. Ele não deve oprimir, enganar ou trapacear o povo. O profeta Muhammad disse: nenhum servo recebe a responsabilidade sobre um povo e morre, em um estado em que ele foi desleal a eles, exceto que Alá proíba para ele o paraíso. Ele deve consultá-los em relação aos assuntos referentes a seus interesses políticos, sociais e econômicos. Ele deve permitir que eles expressem suas opiniões e ele deve aceitar as opiniões se elas provarem ser o melhor para o interesse público. Alá diz: e por uma misericórdia de Alá, tu, Muhammad, te tornaste dócil para eles. E se houvesse sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam debandado do teu redor. Então indulta-os e implora perdão para eles e consulta-os sobre a decisão. Alcorão 3:159. O mensageiro de Alá acampou atrás dos poços antes da batalha de Badr. Então, com seus companheiros, perguntou-lhe: Alá o inspirou para escolher este lugar, ou isso é estratégia de guerra? O profeta respondeu: isso é estratégia de guerra. Então, Al-Rubad
disse ao profeta: então vamos acampar após os poços para bloqueá-los para o inimigo. Então o profeta Muhammad aceitou seu conselho. Suas leis e a Constituição devem estar de acordo com a lei islâmica. Não há espaço para ele julgar de acordo com seus caprichos e vontades. Umar bin al-Khattab, o segundo califa do Islã, disse a Abu Marian al-Soloni, que matou seu irmão Zaid ibn Ubi Khattab: por Alá, eu não vou gostar de você até que a terra goste de sangue. Ele respondeu: isso, ódio, vai me privar dos meus direitos? Umar disse: não. Então ele disse: então não há problema, pois apenas as mulheres ficam desgostosas quando não gostam delas. Ele não deve se retirar das massas e trancar suas portas diante deles, nem deve diminuí-los ou designar mediadores entre ele e o público, que permitem que algumas pessoas entrem, mas impedem outras. O profeta Muhammad disse: a quem é dada uma responsabilidade sobre um assunto dos muçulmanos, mas se ausenta enquanto eles em extrema necessidade de pureza, Alá se ausentará dele enquanto ele estiver em extrema necessidade e pobre no dia do ajuste de contas. Ele deve ser misericordioso aos que estão sob sua proteção, e não deve sobrecarregá-los com tarefas insuportáveis nem restringir seus modos de vida. O profeta Muhammad disse: ó Alá, quem assumir o comando de algo da minha nação e dificultar as coisas para eles, então dificulte as coisas para ele. E quem assumir o comando de algo de minha nação, e for gentil com ela, então seja gentil com ele. Umar bin al-Khattab explicou a generosidade desse assunto em suas palavras: por Alá, se uma mula tropeçar no Iraque, receio que Alá me questione por que não aplanei o caminho para ela. O governante muçulmano deve ser como Al-Hassan al-Basir, que Alá tenha misericórdia dele, descreveu em uma carta enviada a Umar bin Abdul Aziz, na qual ele disse: ó líder dos crentes, saiba que Alá fez governantes junto àquele que endireita os tortuosos, aquele que reprime os opressores, que reforma os corruptos, aquele que fortalece e traz justiça para os fracos, e aquele dá refúgio aos aflitos. Ó líder dos crentes, um governante justo é como um pastor que busca pelas melhores pastagens para seu gado e desvia das áreas de perigo e dos animais selvagens e protege dos perigos. Ó líder dos crentes, um governante justo é como um pai que trabalha duramente por uma causa de seus filhos, os educa enquanto crescem, ganha o pão para eles enquanto estiver vivo e deixa para eles riqueza após sua morte. Ó líder dos crentes, um governante justo é como uma mãe afetuosa que tem cuidado amoroso com seu filho. Ela o carrega com dificuldade e lhe dá a luz com dificuldade. Ela cuida dele enquanto é pequeno, ficando acordada à noite quando ele está acordado e dormindo quando ele dorme. Ora o alimenta, ora o desmama. E ela fica feliz com a boa sorte dele e se preocupa quando ele reclama. Ó líder dos crentes, um governante justo é o guardião dos órfãos e patrocinador dos necessitados. Ele cuida dos jovens e sustenta os idosos. Ó líder dos crentes, um governante justo é como um coração por entre as costelas. Quando o coração é saudável, as costelas ficam saudáveis, mas quando ela está doente, elas ficam doentes. Ó líder dos crentes, um governante justo é aquele que ouve as palavras de Alá e faz com que os outros a escutem, e
Ele é aquele que busca a recompensa de Alá e faz com que seu povo busque recompensa dele. Ele é aquele que submete à vontade de Alá e faz com que o seu povo se submeta à vontade de Alá. Ó líder dos crentes, não faça mau uso do que Alá concedeu a você, como um servo cujo amo confiou a ele sua riqueza e sua família, e ele desperdiçou sua riqueza e deixou seus filhos sem teto. Ó líder dos crentes, um governante justo sabe que Alá prescreveu certas punições para deter seus servos de fazer o mal. E se aquele que tem responsabilidade cometesse um pecado que necessitasse de punição, os castigos protegem as vidas das pessoas. E se o responsável cometesse um assassinato, ó líder dos crentes, lembre-se da morte do que acontecerá após ela, e o pouco número de apoiadores. Então reúna as provisões que puder para se preparar para os horrores que a seguirão. Ó líder dos crentes, saiba que você tem uma casa diferente de que você tem hoje. Nela seu sono será mais longo. Seus amigos partirão com você e deixarão sozinho. Então, leve as provisões que acompanhem você. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Salam aleikum.